Olha essa pergunta da Gil Paz. O que é estar em estado de graça para comungar? Ok. O que é estar em estado de graça? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender, tá joia? Quando nós... existe uma conexão entre nós e Deus. Como se fosse uma conexão de internet, tá ligado? É como se fosse um 4G do celular, saca? Quando nós... e essa conexão é o que permite a caridade, tá? Então existe uma conexão entre você e Deus. Guarda isso. Quando você peca mortalmente, o catecismo diz que nós destruímos a caridade no coração. Então basicamente é como se você ficasse sem sinal. Tá ligado? Você não tem conexão com Deus. Ok? Por conta disso, você não consegue angariar méritos de qualquer atividade. Terço, rezar de joelho, fazer jejum, entendeu? É como se a sua vida na fé não estivesse funcionando. Ela tá estragada. Ela precisa ir no confessionário pra arrumar. Entendeu? Nem minha oração vai ser ouvida? Não, Deus continua ouvindo todas as orações, entendeu? Só que você não tem méritos delas, sabe? Porque você tá desconectado de Deus, entendeu? Que é de onde vem todos os méritos, saca? Então, nessa situação, você não consegue receber a graça que tem na Eucaristia. Esse é o primeiro ponto. Então, você não pode se aproximar. Segundo ponto. Quando você se aproxima da Eucaristia em pecado mortal, vou dar um outro exemplo aqui. É como se teu coração tivesse sujo, tá ligado? Então imagina só, você teria coragem de pegar na Eucaristia com a mão suja? Não. A mesma coisa serve pra comungar. Então Jesus Cristo vai entrar em comunhão com você, mas com uma alma pecaminosa, que não está em comunhão em estado de graça. Então o estado de graça é estar conectado com Deus, entendeu? É quando a tua alma tá funcionando direitinho sem estar estragada, saca? Ela tá com o Wi-Fi funcionando, conectado e trocando dados, entendeu? Então, basicamente é isso o estado de graça. Qualquer um dos 10 mandamentos, quando são violados, né, incorre em pecado mortal e aí você desconecta. É a mesma coisa de eu pegar meu celular e tacar no chão e quebrar ele, saca? Por isso que é importante, quando você entra você tá em pecado mortal, você confessar rápido. Saca? Não ficar demorando muito. Por quê? Porque nesse período que você tá sem estar em estado de graça, você não tá conseguindo mérito nenhum, tá ligado? E são esses méritos que contam pra você ir pro céu, tá ligado? Esse é o B.O. Em qualquer situação, tipo, não estou mais em situação de graça, então quer dizer que o terço que eu tô rezando já não tem mais mérito. Não tem. Ele vai continuar tendo os efeitos de piedade, né? Então você consegue ainda... Você vai rezar o terço exercitar a sua piedade, pra né? exercitar enquanto penitência e etc, entendeu? Mas você não tem os méritos dele, saca? Então você precisa estar em estado de graça pra que todos os atos de piedade que você tem... E não são os atos de piedade, tá? Qualquer ato da sua vida meritório, ajudar uma véia a atravessar a rua, sabe? Então, pra você conseguir os méritos, tem que estar em estado de graça. Então quer dizer que realmente o próximo passo após o pecado tem que ser a confissão. Exatamente. Sim. Exatamente. E como que eu vou falar para um católico de IBGE, que é a maioria dos católicos, como que eu vou conseguir vencer ele naquele argumento protestante de Deus conhece meu coração, então não preciso confessar e mesmo assim comunga? Tá, primeira coisa de todas, né? Essa fé não é a fé da igreja, não é a fé dos apóstolos, é a fé da cabeça dela. Então ela precisa entender que ela inventou isso. Não é o jeito que a escritura coloca, não é o jeito que a igreja coloca, não é o jeito que a tradição coloca. Entende? Então quando ela faz isso, ela não está crendo naquilo que a igreja acreditou. Segundo ponto. Ninguém tem... Isso aqui é uma coisa que eu ainda vou ensinar no Catequese com Farofa no futuro, mas eu já quero adiantar. Ninguém tem acesso ao Pai. Ninguém. Nem eu, nem você... Nem o Papa, nem Santa Terezinha, nem ninguém. Ninguém tem acesso ao Pai. Então não vem com essa conversa de eu rezo direto pra Deus. Tá? Você não tem acesso a Deus. Ponto final. Quem tem acesso a Deus é Cristo. Única e exclusivamente. Entende? Que se faz presente em persona Christi no sacerdote no momento da confissão. Mas se eu não tenho acesso a Deus, como que minhas orações chegam a Ele? Tipo... Através de Jesus Cristo. Por isso que a igreja, saca? Ela... Assim, a oração nossa sempre tem que ser direcionada pra Jesus. Entende?
Mesmo que nós esperemos que ela chegue ao Pai, ela tem que ser direcionada à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque ninguém tem acesso ao Pai. Sacou? Não tem hoje. Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Quando você tem uma... diz que tem uma inspiração divina, que você sente que Deus falou com você, é Jesus? Exatamente. Por uma ação do Espírito Santo. Sempre é Jesus por uma ação do Espírito. Sacou? Uai, e por que o pai não tá envolvido? Hã? Por que o pai, ninguém tem acesso ao pai? Nossa, agora você vai fazer... É porque Agora eu nunca tinha escutado isso. Eu também não, inclusive... Eu quero saber como que eu vou explicar isso pra pessoa que falou pra mim que não confessa porque Deus... Matheus, o Guilherme tá agora na roda viva do Santo Zoeira. Eu parei sua vida, né, Bundes? Caraca! Piorou muito, inclusive. Seguinte, o homem perdeu sua conexão com Deus através do pecado original. Entendeu? Quem restitui essa conexão com Deus é Jesus Cristo na cruz. Então, o caminho que nós temos para chegar ao Pai é Cristo na cruz. Nós não temos um caminho direto a Ele. Jesus fala isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Exato. Gente, agora faz sentido, né? A gente não tá inventando a roda aqui. A gente tá só explicando como é que é as coisas, entendeu? E se ela virar pra mim e falar que... Então ela vai rezar pra Jesus, vai confessar os pecados dela a Jesus? Pois é, aí você vira e fala assim, você acredita em Jesus? Acredito. Então você vai lá em João capítulo 20 e lá tá falando Jesus mandando os apóstolos ouvirem a confissão dos seus irmãos. Então se você acredita em Jesus, você tem que fazer o que ele manda. E o que ele manda é você ir até um apóstolo e se confessar. Não tem como ser de outra forma. Entende? Entendi. Então assim, ou você acredita em Jesus do jeito que Jesus é, ou você acredita em Jesus do jeito que você acha que ele é. Entende? Entendo. E o que a gente tem que fazer é exatamente procurar Jesus do jeito que ele é de verdade. Não do jeito que eu quero que ele seja. Se a gente tem capacidade pra queimar o feijão, imagina qual que vai ser a nossa capacidade pra criar um Cristo pra acreditar. Gente, eu tô chocada. Tô chocada. O quê? Eu tô chocada. Você não sabia disso? Eu não tinha ligado o Lé Concré nessa história aí, não. Pois é, a frase de Jesus é bem explícita. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele tá querendo dizer? Que você não tem acesso ao Pai, véi. Ninguém tem acesso ao Pai. Só chega por ele, ponto. O pior é que assim, é o tipo de informação que você fala assim, caraca, tava lá o tempo todo, irmão, e eu nunca me liguei. Mas mesmo depois que Jesus veio, né, morreu por nós e tudo, continua do mesmo jeito. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Achei que Jesus tinha conectado isso de novo. Não, nova aliança. Então, ele conectou. Ele é a conexão. Então tem que ir por ele de qualquer jeito. Entendeu? Ele é a conexão, por isso que ele conectou. Entendeu? Antes não tinha nem ele, então não tinha conexão. Complexo. Ele faz essa ponte, tá ligado? Forte, né? E bem mais difícil de entender do que parece. Por mais que seja bem explícito, assim, a cabeça vai pensando um monte de coisa aqui, né, velho? Tipo, se não tinha antes dele, e aí? Que o povo rezava pra quem, então? Exato. Olha só que pergunta boa. Quando você tá vendo, no caso dos hebreus, saca? O povo de Israel, tá? O povo de Israel. Eles tinham um problema. Tem até hoje, né? Então, porque nem todos aceitaram Jesus. É porque os sacrifícios que eles fazem no templo nunca são agradáveis a Deus. Já ouviu esse termo? Já. Os sacrifícios nunca são agradáveis a Deus. Então, eles estão sempre matando animais no sacrifício do templo, certo? Só que nenhum deles é agradável a Deus. Ou seja, o sacerdote judaico, ele tem um problema gigante pra resolver, porque ele é frustrado, cara. Porque o que ele faz não tem efeito, tá ligado? Então ele pede o perdão, ele faz sacrifício, mas ele não alcança a Deus. De jeito nenhum. Porque o Messias vai libertá-lo disso. Que é Mas Jesus, pra no eles caso. não chegou ainda, né? Exato, esse é o problema. Então o que acontece? Como eles não têm esse efeito, sabe? Repete a pergunta, Bruno, só pra ver que eu acho que eu perdi aqui. Eles rezavam pra quem se antes de Jesus não tinha? Exato. Eles rezavam pra Deus, mas eles não conseguiam os efeitos dessa oração. Que são os méritos que eu acabei de falar aqui. Os méritos que a gente faz quando a gente tá em estado de graça, lembra quando eu falei? Sim. Então eles não tinham acesso a isso. Por isso é que você não tem santo no Antigo Testamento. Porque pra ser santo, você tem que estar em comunhão com o Pai. Você tem que ter uma conexão com Ele. E Moisés não tinha. Noé não tinha.
Então, quando você vai falar dos homens bons do Antigo Testamento, nós chamamos eles de justos. Realmente. Porque os justos é uma virtude cardial, uma virtude humana. Ou seja, pelos próprios esforços pessoais a gente consegue ser justo. Por isso é uma coisa que a gente reparou, né? Lá em Roma também, nas imagens de Moisés, que ele não tem, né, a auréola, né? Ele tem 2 chifrinhos de luz, assim. Exato. E eu lembro que eu pesquisei isso depois para descobrir por quê. Só que eu esqueci. Desculpa, gente, depois. Você trouxe a informação só pra falar que não tem informação, muito bom. Não, mas é porque é interessante. Quem for reparar vai ver que ele não tem, né, a auréola, né, da santidade. Mas ele tem 2 coisinhas, assim, parecendo um chifrinho, mas não é. E o que acontece? Jesus, aí São Paulo vai falar isso. E aí pra você ver a importância do negócio. São Paulo ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, ou seja, acima de todos os sacerdotes, que com um único sacrifício redimiu toda a humanidade. Ou seja, Jesus é um sacrifício agradável a Deus. Esse termo ele é bem comum, que todo católico já ouviu em algum momento. Jesus é um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, ele é o cordeiro que, quando foi imolado, alcançou as graças que buscavam, que os sacerdotes judaicos nunca conseguiam. Porque o sacrifício dos sacerdotes nunca era agradável a Deus. Jesus, com um só sacrifício, se tornou esse cordeiro que, quando sacrificado, conseguiu essa graça. E é o único também, né? O único. Ele fez um sacrifício para todo sempre. Então quer dizer que aquele rebanho todo morreu à toa. Não é bem à toa, não é bem à toa, porque, assim, embora a pessoa não esteja em conexão com Deus, Deus não é cego, né? Sim. Ele vê a graça, ele vê aquilo e ele se compadece do seu povo. Mas ele não consegue fazer com que o povo alcance essa graça. Entendeu? Entendi.